Boa noite a todos, mais uma vez, nessa jornada que está levando a aumentar os nossos conhecimentos, nossos entendimentos sobre os dois lados da vida. Aproveitando esse trabalho grandioso do nosso irmão Leon Denis, que continua trabalhando para nós, trabalhando conosco, compartilhando conosco uma série de conhecimentos, pensamentos, fluidos, e vamos estar sempre relacionando o nosso pensamento para essa equipe espiritual que está trabalhando nesse momento para apaziguar essas energias do nosso planeta. Então, nós vamos iniciar o nosso encontro, elevando nossa mente a essa equipe espiritual, desejando que esse esforço seja conduzido pelo nosso Mestre Jesus, apazigue os corações das pessoas aqui na Terra e que nós possamos passar por esse momento com paz, com serenidade. Que nós tenhamos a inspiração dos nossos guias pessoais e, acima de tudo, sintamos a luz crística do manto do nosso Mestre. Assim pedimos autorização para o início do nosso encontro de hoje. Graças a Deus. Vamos lá, vamos dar prosseguimento, né? Nós estamos trabalhando a lei dos destinos, né? A lei dos destinos é aquela lei que leva a gente a saber por que sofremos. Por que estamos recebendo tantas dores, tantas dificuldades no nosso dia a dia? Então, nós estamos no capítulo 19, a Lei dos Destinos, agora a segunda parte, o segundo momento. Assim como os capítulos da novela, no capítulo anterior, quem esteve presente aqui no capítulo anterior, né, vai lembrar. Mas eu vou repetir. Nós vimos que podemos dizer que o ser colhe o que semeou. E por que a gente pode dizer isso? Porque a ação contínua do homem vai modificando a sua própria natureza. Então, se ele tiver uma ação contínua do bem, a natureza vai brilhando, vai se sutilizando. Se ele tiver uma ação contínua no mal, a natureza vai se deteriorando, está escurecendo. Então, é essa ação que faz com que a gente possa dizer: ele colhe o que semeou. Então, com isso, ele vai depurando, ele vai trazendo para dentro do corpo espiritual, para esse invólucro fluídico, que é o veículo da alma, que nós já vimos na semana passada, o perispírito, ele vai materializando esse invólucro e fazendo com que esse invólucro deixe de ser sutil, deixe de ser quintessenciado. Por quê? Ele vai jogando toda essa ação tóxica no nosso perispírito. Esse invólucro fluídico é o instrumento que serve para as manifestações do espírito. E aí o espírito vai ficar... Sabe quando a gente usa óculos porque é míope? Pois é, o espírito vai ficar míope. Ele não vai enxergar, porque o invólucro vai estar todo nublado, todo escuro. E aí o espírito vai ter dificuldade de raciocinar, de conscientizar, de tomar atitudes. Porque vão ter tantas coisas tensionando esse corpo físico, porque o invólucro vai estar pesado, vai estar mais materializado. Então, esse invólucro é que vai modelar o corpo. O corpo físico a cada nascimento é calcado, é modelado por esse invólucro. Então, você já imaginou se ele está todo quebradinho, se ele está todo machucado? Que tipo de corpo a gente vai ter? Aí a gente não sabe por quê que as crianças já nascem com problemas, cheios de alergia, com problemas físicos, né? Com deficiências físicas, mentais, né? Por quê? Porque está lá o invólucro fluídico recebendo essa natureza desse comportamento
tóxico. Nossa situação no além, ela vai resultar, como nós vimos anteriormente, das nossas ações repetidas, dos nossos pensamentos, das nossas vontades, que vão exercer constantemente sobre o perispírito essas forças, essas direções, né? E, segundo a sua natureza e objetivo, vão transformando pouco a pouco num organismo sutil e radiante. Então, segundo a natureza do perispírito e o objetivo que ele está ali no momento da formação do corpo, ele vai poder, durante as vivências terrenas, sutilizando e vai se tornando cada vez mais radiante. E ele vai se abrindo para altas percepções. As sensações mais delicadas da vida do espaço, ele vai conseguir vibrar, ele vai conseguir perceber. E vai ser capaz de vibrar harmonicamente junto a espíritos elevados. Então, ele vai se integrar a esses espíritos elevados. Isso é que é justamente o que a gente tem que fazer, para que a gente não fique com o nosso perispírito escurecido. Então, ele vai participar efetivamente das alegrias e das impressões do infinito. Então, ele vai estar de mãozinha dada com esses espíritos superiores. Ele vai estar integrado nos trabalhos, integrado nos estudos, e vai passar também a ter uma vida conjunta com eles. No sentido inverso, também vai acontecer a mudança. Então, a mudança com formas mais grosseiras, opacas, acorrentadas à Terra. Por quê? Porque o espírito fica tão materializado que ele fica estancado na Terra, preocupado com o dinheiro, preocupado com a casa que montou, preocupado com a cadeira que gostava, ele fica muito voltado para essa parte grosseira da matéria. E fica condenada a ficar encerrada em baixas regiões. Não sei se vocês lembram, André Luiz. Ele teve que ficar 8 anos caminhando naquele lugar onde todo mundo chamava ele de suicida. Por quê? Porque o corpo dele, perispirítico, estava tão contaminado que ele precisou passar pelo umbral para depuração, para aquele umbral mais pesado. Porque toda a região umbralina é região de depuração. E tem várias faixas. Onde ele ficou foi a faixa mais densa. Nós estamos numa faixa umbralina. E a faixa umbralina do nosso lar já é uma faixa mais sutil. Mas a gente não gosta de ficar acorrentado aqui, né, na materialidade, né? Então, essa ação contínua do pensamento e da vontade, imagina isso, exercida por séculos e séculos e séculos e séculos de existência sobre o perispírito. Não vai dar certo, né? E aí vão criar problemas morais, vão criar problemas físicos. Só que, se esse pensamento e essa vontade, em vez de exercer uma força negativa, exercer uma força positiva, aí nós vamos desenvolver aptidões, faculdades intelectuais, qualidades morais. Então, por que eu quero ter uma aptidão física boa para poder trabalhar, para poder caminhar no meio da multidão? Por que eu quero ter uma faculdade intelectual para poder trabalhar, para poder criar alguma coisa, para poder estudar, para poder instruir? E as qualidades morais? Eu fico mais leve quando eu quero só voltar para as coisas do bem. Então, isso tudo tem a ver com a ação do pensamento e da vontade. Eu venho vivendo isso. Se eu estou aqui cheio de problema, eu tenho que botar a mãozinha na consciência e dizer, vamos começar a mudar. E aí vai vigiar pensamento, sentimento e vontade. Dirigir a vontade para essa consciência. E aí eu vou começar a modificar e o meu corpo espiritual vai começar a ficar reluzente, vai começar a brilhar, vai começar a trabalhar muito mais perto das energias superiores.
Nossas aptidões, cada gênero de trabalho, aptidão para música, aptidão para matemática, aptidão para saúde, para medicina, cada aptidão, até para trabalhos manuais, a habilidade que eu tenho, destreza em todas as coisas, da onde é isso? São resultado de inúmeras ações mecânicas acumuladas e registradas pelo corpo sutil. Então, aquela ação que me ensinou a fazer um bordado, a fazer um crochê, a fazer uma comida, aquela ação mecânica, por quê? Porque é uma ação do corpo físico e vai sendo registrada naquele caderninho de receita lá do meu corpo sutil. Eu já sei como há pessoas que naturalmente elas sabem, chega na cozinha, a gente vê a forma como corta a cebola, a forma como mexe nos talheres, a gente vê que aquilo ali já está no sangue daquela pessoa. E ela está exercitando aquilo de uma forma mecânica, aquilo vai ficar registrado numa outra. Ela vem com a mesma habilidade, porque essa habilidade não regride. O que eu aprendi de destreza, o que eu aprendi de aptidão, de habilidade, vai ficar registrado. Do mesmo modo que as recordações, as aquisições mentais também estão gravadas na consciência profunda. Então, os fatos, os cenários das vidas anteriores também estão lá, sejam agradáveis ou não. As aquisições mentais, positivas ou negativas, estão lá gravadas na consciência. Aquela consciência profunda que não vem à tona só a partir de um mergulho. Ao renascer, o que acontece? Essas aptidões são transmitidas por uma nova educação da consciência externa aos órgãos materiais. Então, eu vou começar a trabalhar essa consciência externa e vai puxar aquelas aptidões que vão levar a que eu execute aquela habilidade, aquela aptidão. Então, a educação vai fazer com que a minha consciência, a consciência desperta, busque aquilo lá na minha consciência profunda e exerça. Eu nunca peguei nisso. Eu não sei se eu vou desenhar. Não sei se eu vou conseguir fazer isso. Aí, tudo bem. Tá bom, então pega aí o lápis de cor e vamos ver o que acontece. De repente, a pessoa faz um desenho lindíssimo. Por quê? Porque ela foi mergulhando aquela consciência profunda e ela exerceu aquilo e aquilo estava dentro dela. Estava prontinho para ser transmitido. Assim, se explica habilidades consumadas quase nativas em certos músicos. E, em geral, todos aqueles que mostram um domínio qualquer, uma superioridade de execução, vai sempre surpreender à primeira vista, por quê? Porque a gente não espera. Então, é aquela execução que vai surpreender as pessoas, a humanidade, e está lá os gênios. Puxa, músico, 3 anos de idade tocando sinfonia. Como é que pode? Falando inglês, regendo orquestra, tocando violino com 4 anos. Nós realmente vimos isso no setor das reencarnações, no processo anterior do nosso trabalho. Então, sucede o mesmo com a faculdade e as virtudes. Todas as riquezas da alma adquiridas no decurso dos tempos, o gênio traz, mas é um esforço longo, imenso, na ordem intelectual, e tudo que ele conquistou, toda aquela santidade, aquele brilho, aquela benevolência que ele conquistou, custa um século, custa uma luta secular contra paixões e atrações interiores. Então, o que eu tenho que lutar para conseguir aquela harmonia é a luta interna, em cima de paixões e em cima de atrações. Com alguma intenção, poderíamos estudar e seguir em nós mesmos o processo de evolução moral. Cada vez que praticamos uma boa ação, um ato generoso, uma obra de caridade, uma obra de dedicação, a cada sacrifício do eu, sentimos uma espécie de dilatação interior
Não é isso que acontece? Sentimos essa dilatação interior. E aí alguma coisa parece expandir-se em nós. Alguma coisa parece que amplia, dá uma leveza. Uma chama acende, uma chama aviva-se na profundeza do nosso ser. Essa sensação não é ilusória. O espírito realmente se ilumina a cada pensamento altruísta, cada impulso de solidariedade, a cada impulso de amor puro. Se os pensamentos e atos relacionados à solidariedade, a amor, pensamentos altruístas se repetem, se multiplicam e se acumulam, o homem vai ter uma grande transformação. E aí, quando ele sai da experiência terrestre, ele subiu um degrau. Ele subiu um degrau em luz, em sabedoria, tudo isso foi sendo melhorado. Então, a alma, seu invólucro fluídico, terão adquirido um poder de radiação imenso, em que vai trazer para nós essa doação de luz. Então, aquela pessoa, quando chega, ela tem aquele carisma, todo mundo se sente bem na presença dela, ninguém vira o nariz quando ela está chegando. No sentido contrário, todo pensamento ruim, todo ato criminoso, todo ato pernicioso vai provocar estreitamento, contração do ser psíquico. Esses elementos que contraem esse ser psíquico vão trazer uma tristeza naqueles fluidos. Eles vão fazer com que aqueles fluidos sejam pobres, que ele chama de tenebrecido, né? Perdendo a cor, vão ficando pobres. E esse fluido vai se tornar grosseiro. Os atos violentos, a crueldade, homicídio, suicídio, produzem no culpado um abalo prolongado, que vai se repercutir de renascimento em renascimento, aonde? No corpo material. Porque ele é constituído através do perispírito, e o perispírito está lá o quê? Cheio de fluidos grosseiros. E aí o corpo sai cheio de manchas, cheio de deficiências por causa disso. Então, isso vai traduzir as doenças nervosas, os tiques, as convulsões, as deformidades, as enfermidades de modo geral, as loucuras, dependendo da gravidade das causas e do poder das forças em ação. Tudo isso vai ser exatamente a causa de tudo. Então, a gente tira a conclusão que toda transgressão da lei implica em diminuição, mal-estar e privação de liberdade. Porque eu vou realmente me colocar numa jaula, numa estreiteza de vida. E aí eu quero ter liberdade quando eu tenho que ficar numa cadeira de roda? Eu vou ter liberdade quando eu tenho que ficar morando numa casinha de sapê com pouquíssimo dinheiro para viver, ou nenhum, precisando sempre do favor do outro? Isso é privar a liberdade. Por quê? Porque eu transgredi a lei. Eu fui enraivecida, eu vivi magoando o outro. Isso é justamente a transgressão da lei. Vidas impuras, luxúria, embriaguez, devassidão, vão conduzir a corpos débeis, sem vigor, sem saúde, sem beleza. Imagina aquele corpo magrinho, tudo, né? Que não consegue nem andar. O ser humano que abusa das forças vitais, por si mesmo, vai se condenando a esse futuro miserável. Abusa, sim, fuma, bebe, usa sua vontade para determinar coisas ruins para o outro, usa seus pensamentos e sentimentos para falar mal do outro.
Então, essas forças vitais estão condenando essa pessoa a amanhã ter o futuro que ele está esperando. Viveu na devassidão, na luxúria, nas vidas impuras. Como é que se dá a reparação? A reparação também, muitas vezes, tem que ser longa, uma longa vida de sofrimentos, dependendo do grau, né, de debilidade que eu cheguei a alcançar no meu corpo espiritual. E isso é necessário para quê? Para destruir em nós aquelas causas do mal. Pode ser também que isso leve a uma existência curta, difícil, que vai terminar por morte trágica, porque tem que realmente chegar e pum, só passar aqui para ir começando a depurar, só passar. Essa atração misteriosa vai reunir, às vezes, criminosos de lugares muito afastados, num dado ponto, para que todos sejam feridos pela mesma arma. Daí, as catástrofes célebres, os naufrágios, os grandes sinistros, as mortes coletivas, o desastre de Saint-Gervais, o incêndio de Bazar de Caridade, a explosão de Courrières, a do Lena, o naufrágio de Titanic, do Ireland, etc. Olha ali o 11 de setembro, né? Vendo os incêndios, o Titanic. Nós estamos vendo ali vários desastres. Por quê? Essas pessoas estão reunidas no mesmo lugar e vão receber a mesma ferida. Vão passar pelo mesmo baque, porque são pessoas que viveram no passado realmente dando baque nas pessoas. Explicam-se, então, as existências curtas. Essas existências curtas são complemento das vidas anteriores. Terminadas cedo, abreviadas prematuramente pelos excessos, pelos abusos ou outras causas morais. Muitas vezes, deveriam ter durado mais, mas a pessoa abusou e aí teve cortado a sua existência. Mas, aí, entre essas mortes, não se deve incluir os casos de vidas curtas, as mortes de crianças em tenra idade. Aí já tem outra faceta. A criança ela pode morrer cedo por uma prova para os pais, assim como para o espírito que quer encarnar. Ele vai ter que provar que realmente ele vai ter paciência, ele vai ter tolerância de encarnar e vir rápido para o mundo espiritual. Em geral, é simplesmente uma entrada falsa no teatro da vida, por causas físicas, por falta de adaptação dos fluidos. Então, aquela modelagem, né, não foi tratada bem, por quê? Porque tinha tanto conteúdo tóxico no perispírito que os problemas físicos levaram a que não complementasse o corpo físico, não tivesse uma fluidez na questão de andamento energético no feto, e aí aquela entrada foi falsa, por quê? Porque vai entrar e vai sair. Entra por uma porta, dá até logo para a plateia e ó, vai embora do teatro. Ninguém vê, ninguém sabe o que ele veio fazer ali e pronto. Mas existe isso. Nesses casos, a tentativa de encarnação vai se renovando, não para. Pouco depois vai ter, às vezes, que renovar e encarnar no mesmo meio, que ele saiu rápido, porque ali é que tinha realmente a necessidade dele encarnar. Reproduz-se com completo êxito. Ou, em vez de reproduzir-se com completo êxito, tem dificuldades. As dificuldades são insuperáveis e se efetua no meio mais favorável. O meio que será mais favorável para aquelas dificuldades. Isso não tem como evitar.
O meio mais favorável vai fazer com que aquelas dificuldades insuperáveis sejam debeladas. Então, o segundo momento está aqui trazendo para nós a questão ainda do perispírito, mas agora trazendo mais a forma como ele deixa no corpo físico nosso. Fiquemos vigilantes em relação ao nosso pensamento, ao nosso sentimento e à nossa vontade, certo? Que tenhamos realmente uma semana de paz, que o nosso Mestre Jesus possa estar sempre nos amparando com seus mensageiros, através desse manto de luz. E assim, pedimos autorização para encerrarmos o nosso encontro de hoje. Graças a Deus.